Olá, gente, tudo bom? Dando continuidade aqui a essa série de conversas assim informais com nossos veterinários para esclarecer as principais dúvidas dos tutores. Estamos aqui mais uma vez, vamos falar um pouquinho agora sobre os principais exames de imagem, né? Os exames que nossa clínica oferece. Desde a ultrassom, passando pela tomografia, falando do eco, do eletro, endoscopia e o mais comum de todos, né, mais conhecido, que é o raio-x, né? Aí novamente eu estou aqui com Yara, com Israel, eles que são os especialistas nessa área, para falar um pouquinho sobre quais são esses exames e tirar dúvida dos tutores e até de alguns colegas, né, que possam ter quando pedir um raio-x, quando pedir um ultrassom, quando pedir um risco um exame cardiológico, quando pedir uma tomografia, quando pedir um e outro, enfim, o que é cada exame e qual a sua principal finalidade, né? E aí, doutor, eu queria que você começasse a falar sobre um pouquinho sobre esses exames, né, na nossa rotina. E aí a gente começa pelo ultrassom e suas modalidades, né? Que tem ultrassom, pode ter ultrassom desde o olho até a bexiga. Então, assim, o ultrassom tem infinitas possibilidades. Aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente sobre o que esse exame pode nos mostrar, né? O ultrassom é aquele exame que a gente pode, como você falou, a gente pode avaliar desde o olho. A gente tem casos também, dá para avaliar encéfalo, a depender se tiver realmente a abertura, que a gente chama de janela acústica, a parte abdominal, torácica, articular, muscular. Então, assim, muitas vezes a gente pensa, ocular, a gente pensa que o ultrassom ela é indicada apenas para abdômen. Claro que a nossa rotina maior é abdômen, né? Porque é um exame complementar. Os animais, eles não conseguem falar. Então, eles não conseguem dizer, eita, eu tô com uma dor aqui, ou então, tá me incomodando, tô com uma ânsia de vômito. Então, assim, a gente precisa... O ultrassom, ele tá muito presente no nosso dia a dia. E ele responde, traz muitas informações, e muitas vezes de forma até mais precoce. Por exemplo, às vezes a gente vê um fígado alterado, e antes do exame laboratorial dar alterado. O pâncreas a gente consegue também, às vezes, ver alterado, e o animal tem acessibilidade, e muitas vezes os exames bioquímicos laboratoriais ainda também não estão alterados. Falando sobre pâncreas, é muito comum a gente atender médico, né? E médico, na medicina humana, eles pedem muita tomografia para diagnosticar pancreatite. E na medicina veterinária, a gente consegue diagnosticar muitas vezes pancreatite apenas com ultrassom, né? Devido ao treinamento dos nossos veterinários. E a própria anatomia veterinária, que é mais fácil, né? Isso. E aí muitas vezes os médicos não entendem. Poxa, vocês estão diagnosticando uma pancreatite só com ultrassom, porque não acontece na medicina, né? Mas isso é bem possível mesmo. É um exame muito específico que traz bastante resposta positiva nos casos de tomografia de pancreatite. Então, assim, a ultrassom é de grande valia porque a gente pode escanear praticamente o animal todo, ver todas as estruturas, né? Assim, claro que todo exame tem suas limitações, a gente vai falar um pouquinho sobre, mas, assim, é um exame muito, muito importante e muito comum no nosso dia a dia. Com certeza. A ultrassonografia abdominal hoje, na rotina médica veterinária, né? Na clínica médica de pequenos animais, é um exame básico, como um hemograma, como uma função bioquímica sérica. É um exame que bastante pacientes necessitam, né? E assim, ele avalia os diversos sistemas. Por exemplo, o abdominal, a gente pode avaliar bem o sistema urinário, sistema reprodutivo, tanto masculino, tanto da fêmea quanto do macho, o sistema hepatobiliar, a parte endocrinológica também, né, com as adrenais, com o pâncreas, como foi citado pelo doutor. Então, assim, realmente é um exame que traz muitas respostas, né? E também guia os clínicos na sua terapêutica, né? A partir dos achados. Porque a ultrassom, ela vai me dizer como está o órgão, o aspecto, se está regular, se está aumentado, se está diminuído, se tem cistos, tem alguma massa que sugira alguma neoplasia. Então, assim, é um exame que a gente não vê função. Eu não vejo como está a função renal, função hepática, mas eu vejo a morfologia. E aí, da morfologia, a gente
junta com a clínica do paciente e aí a gente consegue realmente tirar um diagnóstico de alguma patologia, de alguma doença, né? Auxiliar muito o clínico na conduta a ser tomada. Eu que sou clínico, sou formado há mais um tempinho do que eles, e antes o ultrassom não era tão fácil, né? A gente sofria bastante, né? Eu, doutor Paulo, que é um pouquinho aí mais antigo, né? Formado lá na década passada, a gente sofria mais um pouco para diagnosticar, e aí a gente tinha que desenvolver bastante o tato, né? Fazer bastante palpação, e muitas vezes, mesmo bem treinado, né? A gente não conseguia elucidar todos os casos como o ultrassom, né? Mas a gente sempre tem que falar, né, que o ultrassom é um exame extremamente conclusivo, mas depende muito de quem está entre a máquina e o paciente, né? A gente tem que ter um médico veterinário, um médico muito treinado, um médico veterinário que tenha bastante experiência, porque se você fizer um exame de ultrassonografia com uma pessoa que só tem a máquina ali, pode ser que você não veja as alterações que o animal tem, né? Então, assim, tão importante quanto o exame é quem está fazendo. E aí, puxando sardinha para o meu time, eu tenho certeza que eu tenho os melhores ultrassonografistas da região, que é a doutora Yara e o doutor Israel, né? Mas isso é muito importante mesmo, né? Essa questão, né? Não é só fazer o exame, é saber interpretar, é saber juntar com a clínica do paciente, fazer um laudo elucidativo que o outro colega, quando leia, consiga entender claramente, né? Isso é muito importante. A gente fala que o ultrassom, diferente de algumas outras modalidades de imagem, de exames, ele é operador dependente. Tanto o ultrassom quanto a ecocardiografia, que é o ultrassom do coração, né? O raio-x, a tomografia, o eletro, são exames que algum técnico pode fazer e depois o veterinário ele pega as imagens e consegue laudar tranquilamente. Mas a ultrassonografia e a ecocardiografia realmente são exames que é operador dependente. Então precisa ter o veterinário naquele momento com o paciente avaliando para poder interpretar de forma adequada as imagens. Inclusive, no caso do ultrassom, né, e do eco, o diagnóstico ele é dado na hora, né? A gente já vai fazendo o exame, vai conversando com o tutor e realmente não tem como, por exemplo, uma pessoa fazer um ultrassom e outra laudar, né? Isso aí não existe realmente. Então, assim, fica a mensagem, né, que o ultrassom, eu acredito que é o exame de imagem mais realizado. Hoje em dia eu acho que a gente faz mais ultrassom do que o próprio raio-x, né? Porque com ultrassom, eu que sou clínico, a gente consegue tirar muitas dúvidas. Como é que está o rim, como é que está o pâncreas, como é que está o intestino delgado, se tem sinal de corpo estranho, se tem sinal de um câncer. Enfim, o ultrassom me dá muita resposta, né? Aí a gente evoluindo, passando da ultrassonografia, aí a gente vem aos exames do coração, né? E aí os exames do coração, eu acho que a gente foi um dos pioneiros aqui na região, né, doutor Yara, de fazer o ecocardiograma, que nada mais é do que uma ultrassom do coração. E hoje em dia os exames que a gente mais utiliza para o coração na medicina veterinária é o eletrocardiograma e o ecocardiograma. Esses dois exames também a gente fornece aqui na clínica e são exames de grande importância para o clínico, né, para o tratamento clínico, para uma preparação para uma cirurgia, né? Então, explica um pouquinho aí para a gente sobre esses exames. A ecocardiografia é um exame que é com aparelho de ultrassom, só que aí tem um software diferente, tem um transdutor, que é um aparelhinho que vai colocar no coração para a gente ver pelo espaço intercostal diferente, e aí a gente vê, muita gente tem dúvida, tanto o tutor como alguns colegas veterinários. Eu solicito um eletrocardiograma ou solicito um ecocardiograma? Depende. Se você quer avaliar o formato do coração, avaliar as câmaras cardíacas, as válvulas, se existe alguma degeneração, alguma doença congênita, o ideal é o eco, porque a gente vai avaliar função, vai olhar a contratilidade e vai olhar por dentro do coração. Se você quer avaliar ritmo, tá com suspeita de alguma arritmia, às vezes parece desmaios, síncopes, e aí vai também para o procedimento anestésico, e aí a gente faz uma eletrocardiografia, que a gente vai ver a atividade elétrica realmente do coração. É porque assim, na verdade, né, eu não sou muito da parte da cardiologia,
Mas o que a gente vê é que cães têm doenças cardíacas um pouco diferentes dos humanos. Tipo, humano acontece demais infarto agudo do miocárdio. Já em cão, isso é uma raridade. Então, assim, o cão, o eletro ajuda muito nos seres humanos, né? Para diagnosticar arritmia, para diagnosticar doença, um infarto. E já nos cães a gente não tem esses problemas, né? Nos cães, inclusive, tem o que a gente chama de arritmia sinusal, que o animal já tem uma arritmia natural, né? Fisiológica. Às vezes a gente faz um laudo e tá lá, arritmia sinusal, e o tutor fica preocupado. Não, mas isso é fisiológico, significa que o animal está tranquilo, ele não tá taquicárdico, ofegante, ele não tá com aquela frequência sempre alterada, né? Apesar de, assim, a gente ter muitas semelhanças, né, entre cães, gatos e os humanos, tem algumas particularidades, né? Por exemplo, essa questão do infarto, os humanos, eles têm poucas coronárias, né, que irrigam o miocárdio. Então, os cães, eles têm várias, diversas. Então, às vezes, entope uma, tem um problema em uma, mas tem várias que podem socorrer, né? É raro, não é um problema que o animal cardiopata, ele vai morrer aí de um edema, morre de alguma outra coisa, mas de infarto agudo do miocárdio, não, é difícil. Aí quando a gente passando um pouquinho do eletro, a gente vem pro eco. Com o ecocardiograma, a gente diagnostica a doença que eu acho que é a campeã nos cães, né? Que é a degeneração das válvulas, né? Tanto a mitral quanto a tricúspide, né? Que infelizmente na veterinária ainda não é uma realidade a substituição dessas válvulas, como acontece na medicina. E aí o eco é o exame ouro, né? Para a gente diagnosticar essas doenças. Principalmente, e aí, Yara, eu queria que tu explicasse um pouquinho o que é essa doença, o que o eco vê, quais as raças mais predispostas. Pronto, a doença valvar, que é a degeneração das válvulas do lado esquerdo e do lado direito do coração, que é a mitral e a tricúspide, é uma doença que ela é adquirida. Ela acontece mais em cães de médio e pequeno porte, né? Cães aí com menos de 20 quilos. Tem algumas raças, mas a gente vê também animais que não tem raça definida. Então é mais a questão do porte mesmo. E aí o que é que acontece? Por um motivo, ainda não se sabe, assim, basicamente a etiologia tem predisposição genética, racial, de porte, sexo. E aí essas válvulas, elas se degeneram, elas não fecham bem, porque o coração, ela é uma bomba, ele bombeia o sangue pelo corpo. Então ele recebe sangue do corpo, o lado direito, manda para o pulmão, oxigeniza, e o lado esquerdo manda para o corpo. Então se algumas dessas válvulas, elas não fecham bem, o sangue ele começa a retornar para um local que não deveria, e vai começar a sobrecarregar esse coração. Então no eco a gente consegue avaliar exatamente isso, tanto como estão essas válvulas, também se esse coração está aumentado, ele está congesto, está retornando sangue, e quanto de sangue está retornando. Porque assim, essas doenças valvares, elas podem acontecer, algumas precisam de tratamento e outras não. Algumas nunca evoluem, tem aquela, a gente fala, tem uma endocardiose sem repercussão hemodinâmica. E outras não, outras a gente já precisa de tratamento. Então só com o exame ecocardiográfico, né, a gente consegue realmente ter essa noção. E aí a gente também usa muito o exame, o eletro e o eco, né, doutor Israel, para fazer o exame que a gente chama pré-cirúrgico, para a gente ver se o coração dele está bem, para passar para uma cirurgia. Você pode falar um pouquinho? É o exame que a gente chama de risco cirúrgico, né? Aí, até pelo nome do exame, risco cirúrgico, tem tutor que chega, eu vim fazer o exame de risco cirúrgico para saber o risco que meu cãozinho tem de morrer na cirurgia. Não é assim, né? O exame do risco cirúrgico, ele consiste no eletrocardiograma e uma parte muito importante do eco, que é importante para a questão da anestesia, né? Esse exame, ele funciona para a gente mapear se o cão, se o gato, ele tem algum tipo de arritmia patológica, algum tipo de disfunção no ecocardiograma, que a gente precisa informar, né, ao anestesista, para que ele possa modular da melhor forma possível o protocolo anestésico para aquele paciente. Ou seja, é uma forma de individualizar, né? De tratar aquele paciente como realmente, e a gente pegar o melhor protocolo, a gente, Dr. Thaleson, né? Pegar o melhor protocolo anestésico possível para aquele indivíduo, né? Então basicamente é isso, né, gente? Falando da parte cardíaca, de coração, a gente tem os exames de eletrocardiograma e ecocardiograma. Dando seguimento,
a gente entra num exame que é nosso xodó, né? Que é a tomografia. A tomografia hoje é uma realidade aqui no nosso Cariri, né? A gente foi novamente pioneiro nesse serviço, né? A gente trouxe esse serviço para cá e é um exame fantástico, né? A gente consegue diagnosticar muitas coisas. E aí, de novo, eu levanto a bola para vocês explicar um pouquinho sobre o que é a tomografia, quais são essas principais utilidades, tudo mais. Então, a tomografia é um exame de imagem que usa, muito semelhante ao raio-x, vai usar a radiação ionizante, só que a diferença do raio-x é que a tomografia, ela avalia as estruturas sem dar sobreposição. Então, assim, a gente tem uma avaliação do órgão a ser avaliado de forma tridimensional. Então, elimina qualquer sobreposição, qualquer dúvida. Então, coisas que a radiografia, ela tem limitação, né, porque é uma imagem bidimensional. Com a tomo eu posso ter uma avaliação muito mais aprofundada. E aí eu vou avaliar não só a parte óssea, mas eu também faço tomografia de crânio, de tórax, abdômen. Então, assim, existe aí uma série de indicações para ser feita o exame de tomografia. Por exemplo, né, a gente tem um serviço, né, especialidade em neurologia na clínica, e assim, por exemplo, o raio-x simples, ele é muito limitado para a parte craniana, né? O que a gente consegue observar geralmente são fraturas, luxações, e aí, a partir da avaliação, né, da neurolocalização da possível lesão, é solicitada a tomografia de crânio e a gente consegue avaliar com sensibilidade as estruturas encefálicas, né, que infelizmente o raio-x não tem a sensibilidade. Às vezes também, no caso de câncer em pulmão, o raio-x só consegue ver a partir de um certo tamanho. A tomografia a gente já consegue ver um tumor micrometástase, né, bem menor. Para fazer o planejamento cirúrgico ortopédico, cirurgias mais avançadas, como a gente faz, às vezes o osso tem um desvio, o osso tem uma curva, um varo, um valgo, e aí a gente precisa da tomografia, porque com a tomografia a gente consegue fazer a impressão 3D daquela estrutura. O animal está com câncer dentro da cavidade abdominal, a gente faz a tomografia também e aí a gente consegue fazer todo o planejamento, ver se está passando algum vaso ali importante, ver o que é que tem acometido, se tem alguma estrutura nobre junto daquele tumor. Então, assim, a tomografia é um exame extremamente avançado e que nos dá muitas respostas. Infelizmente, ela tem dois grandes limitadores, né? Que é o valor, é um exame um pouco mais caro, e toda tomografia tem que ser feita sob anestesia, né? A gente não tem um paciente colaborativo que a gente diga, fique quietinho aí na máquina, que a máquina vai lá e fazer. Então, a gente precisa sedar o paciente, né? E tem um valor agregado caro, porque o exame, a máquina é muito caro, tudo é muito caro, né? Então tem esses pequenos percalços, mas nada que não possa ser superado por conta da grande quantidade de informação que esse exame nos proporciona, né? Muito mais do que um raio-x, muito mais do que uma ultrassom, ou às vezes os dois juntos, né? Então, assim, a tomografia de fato é um exame sensacional que a gente conta aqui e é uma realidade aqui, né, pra gente. Essa semana mesmo a gente chegou com um paciente que veio de uma cidade, Carnalbeira da Penha, Pernambuco, com uma suspeita de hérnia de disco. O cachorro saiu de casa e voltou, aí ficou naquela, fez o raio-x, não viu nenhuma alteração, aí ficou, é uma hérnia de disco, é uma fratura. Quando a gente fez a tomografia, conseguimos elucidar o caso, tinha uma fratura vertebral, e aí a gente foi para a cirurgia, estabilizou a coluna dele, mas assim, se não tivesse a tomografia, a gente não ia ter o poder de decisão, de tomada de decisão melhor para aquele paciente. Então, assim, a tomografia veio para ficar e para nos ajudar muito, né? No sentido de clínica, cirurgia, enfim, de todos os diagnósticos. E aí, falando mais sobre alguns outros exames, a gente tenta dar a endoscopia, né? Que é o xodó de Israel, é o exame um dos exames que ele mais gosta de fazer, né, doutor? Explicar um pouquinho sobre a endoscopia, sobre o que é que a gente consegue fazer, para que serve, quando pedir. Na verdade, assim, quando a gente fala de endoscopia, né, a mais comum da gente pensar
é a endoscopia digestiva alta, né? Que vai avaliar esôfago, estômago, porção inicial do duodeno. Mas quando a gente fala de exame endoscópico, né? Ele tem várias modalidades. Tem a endoscopia digestiva baixa, né? Que a gente vai avaliar reto, colo. Tem também a endoscopia do trato respiratório, né? Que, se Deus quiser, vai ser uma realidade também. E, assim, a endoscopia nos grandes centros, né? Ela já é uma realidade, a endoscopia veterinária, né? Nos grandes centros já é uma realidade há alguns anos. Mas, assim, no interior do Brasil, ela está se tornando, de uns anos para cá, né? Uma realidade mais comum. E aí, assim, é um exame muito completo, né? Para algumas indicações. Falando da endoscopia digestiva alta, né? Ela serve tanto no caráter investigativo, ou seja, aquele cãozinho que tem vômitos recorrentes, regurgitação, dificuldade de deglutir, às vezes faz a ultrassom, aí a ultrassom não dá sem alteração, ou então às vezes aquele estômago está um pouquinho espessado. Então a gente sempre fala, não, então vamos investigar com a endoscopia, que tem gente, Israel, que pensa que a endoscopia também é só para tirar corpo estranho. Exatamente. Né? Tem gente que diz, não, a endoscopia vai só remover corpo estranho. Não, mas tem a endoscopia investigativa, ou seja, a gente vai avaliar, né? Aí, na endoscopia, como o doutor Yara estava falando, né? Realmente, às vezes, o gato, ele tá com vômitos recorrentes, por exemplo. A gente faz a ultrassonografia, que não é o exame ouro para avaliar estômago. Essa é que é a verdade, né? A gente consegue ver ali a parede espessada e já sugerir algum processo de gastrite, alguma Mas coisa a desse tipo. mucosa mesmo não vê, né? Exatamente. A gente vê alguns sinais mais de cronicidade, por exemplo, edema da parede, espessamento, mas se for algo mais agudo, às vezes a gente realmente não tem aquela noção, né? Exatamente. E aí com o endoscópio, né, com a endoscopia, a gente consegue avaliar por dentro do órgão, ou seja, avaliar a mucosa. E aí, né, na endoscopia... E você tá vendo ali ao vivo, né? É uma câmera. É uma câmera, né? A câmera vai lá dentro, você vê a estrutura de fato, o que é que está acontecendo. Exatamente. Não é um exame subjetivo como ultrassom, que ali a gente tá vendo A imagem. o eco. O eco. O raio-x que a gente tá vendo uma sombra. Não, Exatamente. a endoscopia você vai lá e você vê o real, o que está ali dentro. É um né? exame de imagem direto, né? A gente consegue ver exatamente o que está ali. E aí, como serve para várias suspeitas, né? Desde uma gastrite, uma esofagite, um megaesôfago, apesar de no megaesôfago a gente também conseguir chegar a um diagnóstico pelo raio-x, mas também é uma opção. A questão dos corpos estranhos, né, que com certeza é o campeão, né, mas, assim, tem várias outras indicações, processos neoplásicos. E exatamente. E a gente já diagnosticou muito casos, né, doutor, de animais que tinham vômitos recorrentes, tratava e não fazia, aí faz a endoscopia investigativa, né, tira fragmento, manda para biópsia, descobre o que é, trata. E aí, exatamente, porque aí você consegue direcionar o clínico para uma terapêutica mais assertiva, né? Tendo certeza Diagnóstico do que é. realmente Exatamente. fechadinho. Então, assim, a endoscopia realmente ela é de grande valia e, como o doutor Israel está falando, a gente consegue avaliar tudo e não só tirar corpo estranho. A endoscopia não é só para tirar corpo estranho, mas para realmente fazer uma investigação aí, principalmente nesses casos aí de vômito crônico, persistente. A endoscopia também a gente oferece esse serviço, né? E é um exame que a gente faz com certa regularidade para tirar corpo estranho, para investigar animais que vomitam com certa frequência. A gente sempre gosta de fazer esse paralelo com a medicina, né? Que às vezes o tutor compreende melhor. E assim, na medicina a endoscopia é muito mais realizada, né? Praticamente eu acho que quase todo mundo já fez a endoscopia. Na veterinária ainda não é um exame com tanta recorrência, né? Mas é um exame que também disponível para o caso certo, né? Quando tiver sua indicação. E ele ajuda muito. E aí, prosseguindo, a gente vai falar do último exame, um exame que talvez seja o exame mais antigo de imagem, né? E que é um exame também que a gente faz muito, ajuda muito para mim, que sou ortopedista, que é a radiografia, né? O raio-x, o famoso raio-x, que começou há mais de um século, eu acho, né? Marie Curie, né? Marie Curie, eu acho. Enfim, eles já fazem esse raio-x, eles faziam raio-x, né? Tanto é que antigamente essas pessoas morriam intoxicadas de radiação, né? Que a gente não tinha os cuidados. Mas é um exame que ajuda muito, né? Antigamente,
quando eu me formei, era o exame que eu tinha mais disponibilidade, que era a radiografia. E a gente tinha que tirar leite de pedra com radiografia, tinha que ver tudo com raio-x e ajudava muito. E ainda hoje ajuda, né? Mas interessante que não só foi você não, porque nos Estados Unidos, por curiosidade, lá se realiza muito mais radiografia do que ultrassonografia. Aqui a gente tem um acesso aos equipamentos, o exame de ultrassom aqui no Brasil, se for comparar com lá, é muito mais barato. Então lá, a radiografia abdominal, que aqui o pessoal pensa, não, eu quero avaliar abdômen, eu vou pedir logo um ultrassom. Mas lá a radiografia abdominal realmente ele tenta extrair o máximo possível de informações que a técnica permite. Lembrando que tem limitação, mas o máximo que ela oferecer, uma avaliação minuciosa aí dos órgãos, da silhueta, né, dos órgãos, então a gente consegue ter. Então é igual você no início, né, quando começou, usava muita radiografia, mas isso também é uma realidade fora também do país. Um dos fatores também ela é muito caro, né? A ultrassonografia. Isso, é. Muito caro, tem menos profissional fazendo, né, o exame que a ultrassom, né? Então acaba que dificultando a técnica. Como é um exame que é operador dependente, como eu falei, um técnico ele pode realizar o exame da raio-x, né? E o veterinário de outro lugar, ele recebe as imagens, consegue laudar. Então ele não é operador dependente. Então acaba que ficou mais comum mesmo a radiografia. Mas aí, doutores, no raio-x a gente pede quando? Para quê? Principalmente o quê? Tórax, abdômen, fraturas, a parte esquelética. O raio-x, né? A radiografia, né? A radiologia em geral é um mundo, né? É um mundo. Assim, praticamente todos os sistemas acho que a gente consegue avaliar. Desde o sistema ósseo, ósseo articular, né? Com as fraturas, muitas artropatias a gente consegue também chegar a um diagnóstico pela radiografia. Que é uma artropatia, doutor? Falando bem... Uma simples para o povo entender. É uma doença articular, né? Artrose, artrite, né? O reumatismo. Exatamente. Todas essas a gente consegue sim, muitas vezes chegar a um diagnóstico já pelo raio-x, né? Que é um exame de entrada. Né? O tórax, o animal está com tosse, está espirrando, aí você consegue ver se existe um colapso de traqueia, se existe uma pneumonia, uma broncopatia, se esse pulmão tem líquido, não tem líquido. Então, assim, a gente tem um contraste muito bom para avaliar tórax, né? Tórax ainda hoje o exame ouro é radiografia, isso. Né? Chegou, é raio-x. Isso, por quê? Porque o ar, ele contrasta muito bem no raio-x. Então, as estruturas preenchidas por ar, por gás, elas vão ficar bem mais fáceis de ver. Se a gente for comparar, por exemplo, os órgãos, tecidos moles, né? Fígado, baço, às vezes a gente tem essa dificuldade de avaliar, porque a densidade radiográfica é muito parecida. Então você vê tudo em tom de cinza, então muito homogêneo, muito parecido. Já o ar, os ossos, que contrastam bem, aí a avaliação fica até mais fácil. A gente, em geral, né, na rotina clínica, a gente usa muito o raio-x, né, para pacientes traumatizados, né? Um trauma, desde tórax, a parte óssea. Vários pacientes a gente já indicou, né, uma toracotomia só por conta do raio-x, né? A gente vê contusão pulmonar, pneumotórax, né? Não, e o raio-x é um exame que, assim, eu gosto muito, né? Um exame que a gente faz muito, porque nos dá muita informação. E é um exame que evoluiu. O meu primeiro raio-x era um raio-x analógico, que eu tinha que ir lá revelar manualmente, numa sala escura, igual revelava uma foto antigamente. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem um equipamento de DR que fornece uma imagem fantástica, que muitas vezes nem os hospitais têm, né, à disposição. Hospitais humanos têm um equipamento que a gente tem, né? Assim como o nosso ultrassom, que é um ultrassom muito bom, a parte de ecocardiograma. Então, assim, a gente tem um aparelho muito bom, né? A gente consegue ver muitos detalhes, né? Porque, assim, pelo raio-x. Quanto mais você tem tecnologia, mais você tem qualidade de imagem. É cara, a tecnologia é a parte ruim. Mas quanto mais ter, melhor, porque ela facilita a sua vida. Mas isso é importante a gente falar também, que até para os tutores entenderem, né? Por que um exame é tão caro? Por que um serviço é tão caro? Mas é porque, assim, tem muita coisa embarcada ali. Não é só o exame, não é só o ato de chegar ali e fazer. É um exame que custa aí na casa... É um aparelho que custa aí na casa de 6 dígitos, né? É a preparação que vocês têm que ter. Muitas vezes fizeram residência, moraram fora, tem que ir para São Paulo fazer um curso. Então, assim, tudo isso é embutido ali, né?
Na verdade, o custo é muito alto, né, para a gente manter a estrutura, principalmente essa parte de imagem. Todas as máquinas são muito caras. Então, assim, isso é importante a gente sempre frisar, porque para os tutores também terem noção, né, que o investimento ali é muito alto, né? Então, acaba que tendo que cobrir esses investimentos, né? E aí, assim, a gente tem um centro de diagnóstico muito bom, né? Sem falsa modéstia, um dos melhores aqui da região do Nordeste. E do Nordeste, né? Aqui do Ceará, né? Aqui do Cariri, não, é do Nordeste. A gente tem um centro de diagnóstico completíssimo, né? Que a gente consegue fazer tudo. O único exame que a gente não faz seria a ressonância magnética. Que, se Deus quiser, um dia a gente chega lá. No Nordeste só tem Recife. Só Recife, só tem um exame veterinário que a gente fala, né? Mas a gente tem uma equipe muito boa. E se você, tutor, precisar, tiver alguma dúvida, ou se você, colega, quiser fazer aquele exame que vai te elucidar, vai te tirar todas as tuas dúvidas, manda para esses dois aqui que o negócio é diferente. Mas é isso, gente. Assim, muito obrigado mais uma vez aqui à disponibilidade de Israel, de Yara, por esse momento. E a gente fica à disposição, qualquer dúvida, qualquer coisa, para vocês tiverem alguma dúvida, só falar aqui no Instagram, mandar uma dúvida que a gente vai tentar responder da melhor forma possível.